Para si que nos escuta através da Rádio RCS, nos 91.2 FM e também no novo formato que nos pode ver a partir do Facebook, nós queremos muito que você possa continuar connosco. Nos próximos instantes nós iremos estar aqui a falar das coisas que a Bíblia nos apresenta e neste tema tão interessante que temos pela frente e que queremos, de alguma forma, aprofundá-lo cada vez mais. Nós estamos a falar sobre o Espírito Santo, ou seja, uma das partes de Deus, uma das pessoas de Deus, a terceira pessoa da divindade. Já aqui falámos da palavra de Deus, já aqui falámos da bênção que é podermos estudar a Bíblia e a inspiração que a Bíblia nos pode dar, porque ela também foi inspirada por Deus, todos os homens que a escreveram foram inspirados por Deus. Nós podemos dizer que a Bíblia é confiável e merece de alguma forma toda a nossa aceitação. Nós não a podemos pôr de parte, nem podemos pôr de parte rigorosamente nada. Mas o que é certo é que as Escrituras têm, de alguma forma, o direito de nos julgar e têm autoridade para o fazer. Antes de falarmos um pouquinho daquilo que foi a responsabilidade do Espírito Santo e também a interação junto dos escritores da Bíblia, eu gostava de ler com os nossos ouvintes o Salmo 119, que é um dos salmos maiores da Bíblia, se não mesmo o maior, o Salmo 119, e lermos o versículo 160. Se tiver a sua Bíblia à mão, poderá abrir no Salmo 119 e vamos ler o versículo 160, que diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Deixa-me ler outra vez porque parece-me interessante esta passagem. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Ainda antes de conversarmos com o Pedro Esteves, eu quero ler agora no Novo Testamento, em São João, capítulo 17, para ler o versículo 17. Capítulo 17, versículo 17, e diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Penso que não li a passagem correta, estava a ler no capítulo 15, é capítulo 17, versículo 17. Assim é que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pedro, temos aqui alguma matéria bastante interessante. A Bíblia diz de si própria que é a verdade, nós não podemos ignorar, acabámos de ler isso, mas alguém poderá dizer que isso seria como se, por exemplo, eu dissesse de mim próprio que tenho sempre razão. Temos razões para acreditar que a Bíblia efetivamente é a palavra da verdade, a palavra que vem de Deus? Jorge, estamos de facto aí no âmago de uma questão muito pertinente que se prende com a autoridade que a Bíblia tem, ou se quisermos, a autoridade que nós lhe atribuímos. Em certo sentido, poderíamos dizer que a autoridade que a Bíblia e até por conseguinte Deus tem na nossa vida é na medida que nós lhe concedermos essa autoridade. O que é que eu quero dizer com isto? A Bíblia afirma ser a verdade, ser a soma da verdade, como dizia Davi no seu salmo. E, no entanto, esta afirmação não pode ser provada senão através de uma forma. E, no fundo, essa é aquela que me parece ser a resposta mais coerente à pergunta que tu colocas. A Bíblia não vai hesitar em dizer que é a verdade, e os autores que a escreveram, assim como Deus e a revelação bíblica sobre Deus não hesita em dizer que Deus é criador. Na Bíblia nós não vamos encontrar uma discussão sobre os argumentos pró e contra. Isso. A Bíblia simplesmente diz que Deus no princípio criou todas as coisas. Ponto final. Então, de facto, temos que admitir que a Bíblia, nesta sua formulação, parece estar um pouco em contradição ou contracorrente com um certo paradigma, por exemplo, da sociedade em que nós vivemos, já nas últimas décadas, em que realmente tudo merece e tem que ser discutido, em que, em certo sentido, qualquer verdade é relativa, não é? Hoje, em certa medida, aquilo que é o mais aceitável, temos que o dizer, é reconhecermos que cada pessoa tem a sua verdade, tem a sua razão, como às vezes afirmamos, não é? E a Bíblia não se encaixa nesse perfil. Porquê? Porque a Bíblia afirma uma verdade sobre si própria, Deus afirma uma verdade sobre si própria. Então, será que então poderíamos dizer, como tu colocavas na tua pergunta, será que então isto significa que a Bíblia, enfim, seria quase o equivalente a alguém que simplesmente diz que
tudo o que diz é o que é certo e os outros estão todos errados. Temos que reconhecer que não é essa a perspectiva da Bíblia. Agora, a perspectiva que a Bíblia nos apresenta podemos resumi-la da seguinte forma. Em primeiro lugar, o que a Bíblia propõe é um roteiro. É uma espécie de... é um processo, é um caminho. Esse roteiro é Deus que o está a propor na Bíblia. O Espírito Santo, ele é o instrumento divino através do qual este roteiro foi comunicado aos profetas, aos apóstolos e a todos aqueles que deixaram registro desta mensagem que receberam da parte de Deus. Mas o Espírito Santo é também aquele que nos ajuda a descobrir esse roteiro. O Espírito Santo é como se fosse o nosso condutor precisamente nesse caminho. E vamos ter, aliás, a oportunidade, nos próximos dias já, de analisar um pouco mais esse papel do Espírito Santo, no fundo, que guia o leitor, se quisermos. Ele inspirou não apenas o que escreveu, ele também é absolutamente necessário àquele que lê, certo? Mas o ponto aqui será este, que há um roteiro, esse roteiro é o que a Bíblia afirma ser a verdade. Como é que se vai provar que é a verdade ou não? Andando nesse roteiro. Em certo sentido, a Bíblia é como que uma experiência, ou se quisermos, a mensagem bíblica. Essa experiência é-nos proposta. O Senhor Jesus, ele dizia nessa oração, que está em João 17, ele pedia ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas repara, Deus não vai santificar uma pessoa na verdade se a pessoa não quiser. Mas se a pessoa quiser e aceitar esse caminho de verdade, aí o que pode acontecer é a pessoa fazer essa experiência e ela reconhecer que este caminho é a verdade. Há sempre a liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é intrínseca à própria mensagem bíblica. Eu acho que isso resolve um pouco esse suposto ou aparente conflito de que a Bíblia parece ser um pouco autoritária ou presunçosa, a mensagem bíblica, na ideia de que isto aqui é que é verdade, tudo o resto é mentira. Ela afirma isso, inequivocamente. Mas cada pessoa deve fazer essa experiência de verdade. Por isso é que é um caminho de santificação. E muitos há que fazem esse caminho da verdade, como foi, por exemplo, Natanael, não é? Com Filipe, em que Filipe lhe disse, vem e vê, ou seja, deu-lhe a liberdade de escolha, deu-lhe a liberdade para ele vir e ver, e quando ele viu, apaixonou-se. Jesus é que lhe disse, vem e vê. Jesus disse-lhe, coisas maiores ainda que estas verás. No fundo, Jesus fez isso. Aliás, este propósito, que é o que a Bíblia faz como um todo, foi exatamente o que Jesus fez. Ou não fosse ele a palavra encarnada, a palavra viva. Jesus propôs um roteiro às pessoas. Jesus afirmou ser o Filho do Homem, afirmou ser a água viva, ele afirmou ser o pão da vida, não é? Jesus afirmou àqueles homens que vocês, aos israelitas, aos líderes judeus, ele dizia, vocês comeram o maná no deserto, mas aqui está entre vós aquele que é o pão da vida. Bem, as pessoas podiam dizer, olha que maniante que aqui está com a mania que ele é que é o melhor. Bem, muitos, na verdade, foi assim que leram as palavras de Jesus, tanto que o consideraram blasfemo, não é? Por se afirmar filho de Deus. No entanto, aqueles que caminharam com ele e fizeram esse roteiro com ele, esses viram-no ser verdadeiramente o Filho de Deus. É que algumas pessoas viram os mortos sair das sepulturas, viram Lázaro sair daquela sepultura, viram coxos andarem, não é? Viram cegos voltar a ver. Então Jesus afirmou algumas coisas sobre si, mas quem caminhou com ele viu essas coisas. Não é? Claro. Portanto, e esses chegaram à conclusão que Tomé chegou no final da sua vida, no final da sua vida não, naquele último encontro com Jesus, em que depois de Jesus lhe mostrar as marcas, já estava vivo, ele disse, meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, as dúvidas que ele tinha, no fundo, Tomé colocou algumas dúvidas, não é? Acerca da veracidade de Jesus, uma vez que afinal ele morreu, quando Jesus lhe aparece, ele diz, não, meu Senhor e meu Deus, quer dizer, tu és de facto a verdade. Por isso, eu acho que o melhor que nós todos podemos fazer, e aqueles que nos ouvem, é precisamente reconhecerem que aquilo que a Bíblia afirma ser, pode ser provada. Pode ser provado essa mensagem. Cabe a cada um de nós fazer essa prova. Claro. Obrigado, Pedro, porque o teu desafio, ou o desafio que colocas a todos nós, e de uma maneira geral a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio RCS e que nos veem pelo Facebook da Rádio, fica aqui, o desafio de podermos provar, no fundo, o nosso Deus e vermos claramente aquilo que a Bíblia tem e provarmos aquilo que Deus escreveu e que mandou escrever, digamos, para todos nós. Ficam aqui as nossas despedidas em relação à Bíblia Fala.
Nós temos encontro marcado consigo diariamente neste horário, aqui na rádio e também no Facebook. Portanto, já sabe, se chegou a meio e não conseguiu ouvir toda esta explicação, toda esta conversa no Bíblia Fala, poderá ouvir em repetição às 7 horas da tarde nos 91.2 FM, na Rádio RCS, ou então passe pelo Facebook, está lá tudo. Nós voltamos amanhã.